Aqui essa cidade, aqui é a cidade de Pocilga, né? Aqui é a última cidade do estado do Rio de Janeiro. Aqui realmente não é minha terra natal, não. A minha terra natal mesmo é mais afastada aqui, uns 8 quilômetros. Eu nasci em Dorinilha. Mas é estado do Rio do mesmo jeito. Não importa. Essa cidade aqui de Pocilga é uma cidade pequena, pacata, é uma cidade que foi fundada mais ou menos em 1930, mais ou menos, que ela foi fundada. Quando ela foi fundada, foi o começo da cidade, né? Que a gente fala. Então o que acontece? Essa cidade aqui, ela foi fundada em 1930, mais ou menos. Aqui tinha se tivesse aqui umas 30 casas na época, umas 100 casas na época. É uma cidade pequena. É uma cidade mais ou menos com 18 mil habitantes, mais ou menos, a 20 mil habitantes. É uma cidade pacata, é uma cidade... Tem muita gente boa, tem gente ruim. Porque gente ruim tem em todo lugar, né, gente? Mas é uma cidade pacata, uma cidade... Tem muita gente boa. Então aqui é a última cidade do estado do Rio de Janeiro. Pocilga. Ela foi fundada em 1930. Quando ela foi fundada, foi o começo dela, que a gente fala, tinha aqui umas 100 casas mais ou menos. Agora ela cresceu. Mas na época ela tinha umas 100 casas aqui e tinha mais ou menos umas 300 pessoas aqui na época. Então, mas também só tinha umas 100 casas aqui. 1930, nós estamos em 2025, né? Tem 95 anos que ela foi fundada. Pocilga, estado do Rio de Janeiro. E aqui, essa cidade aqui é o seguinte, ela é a última cidade do estado do Rio de Janeiro. Daqui no Rio de Janeiro, passando aqui por Muriaé, é mais perto. Dá uns 420 quilômetros, mais ou menos. Agora se for passar por Campos, aí vai passar por Campos, vai passar perto de Macaé, para ali abaixo ali, aí vai sair lá em Niterói, né? Para ir para o Rio tem que atravessar a ponte de Niterói. Aí vai dar uns 450 quilômetros. Pocilga lá, passando por Campos. Agora passando aqui por Muriaé, dá uns 420 quilômetros. Lá diferente, 30 quilômetros, né? Bem grande, diferente. Então o que acontece? Igual eu falei para vocês, nessa época eu não era nem nascido quando a cidade foi fundada, porque eu sou de 1959, entendeu? Não era nascido. Então o que acontece? Igual eu tô falando com vocês, hoje em dia, quando ela foi fundada, foi o começo dela em 1930, tinha aqui mais ou menos umas 100 pessoas e tinha umas 300 casas mais ou menos. Hoje em dia tem muita casa, cresceu, né? Mas é uma cidade pacata, pequena, não é uma cidade grande, entendeu agora? Mas é uma cidade porque comum, igual em todos os lugares mesmo, vocês sabem. Todos os lugares nesse mundo tem gente boa, mas tem muita gente que não é legal assim, né? É ruim de mexer, né? Que eu falo. Todo lugar tem, não é só no meu lugar. Mas é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo, cidade pequena, vocês sabem como é que é, né? Uma cidade, entendeu? Mas aí o que acontece, que eu tô falando com vocês, quando ela foi fundada, tinha 300 casas mais ou menos. Tinha umas 100 casas mais ou menos. Desculpa que eu errei. Tinha umas 100 casas mais ou menos. E pessoas, tinha umas 300 pessoas. Mas aí o que acontece? Essa cidade aqui é uma cidade boa, uma cidade que não tem perigo nenhum. Uma cidade muito tranquila, não é porque é meu lugar não, mas é muito gostoso aqui, muito bom. Todas as pessoas valorizam o lugar deles. Eu tô
elogiando a minha cidade, mas todo mundo dava a cidade dele também. Que é onde a gente nasce, entendeu agora? O melhor lugar é onde a gente nasce. Então todo mundo gosta do lugar dele. Mas aí voltando ao assunto. Aí foi eu cheguei aqui em 1960. Não, 1960. 1960 eu cheguei aqui. Aí o que acontece? Eu cheguei aqui em 1960. Aí eu nasci em 1966 que eu cheguei aqui. 1966 que eu cheguei aqui. Olha só. E eu nasci em 59. Então quando eu cheguei nessa cidade, eu tinha 7 anos de idade. Eu tô com 65 anos de idade. É só fazer a conta quanto tempo eu tenho daqui, né? Então, eu tenho muito tempo aqui. Mas, o que acontece? Quando cheguei aqui, eu era uma criança, né? Em 1966 para 1966, eu nasci em 59, eu tinha 7 anos de idade. 7 anos, uma criança, não é verdade? Não sabia de nada. Mas é igual eu tô falando pra vocês. Aí, o tempo passa, né? Quanto tempo eu tenho nessa cidade? Lá naquele alto lá, que você está vendo que a pedra lá na frente de vocês lá, tá vendo? Lá, eu tô contando a história do meu lugar. Aqui, olha só. Lá naquela pedra lá, que você está vendo que pico lá no alto lá é a torre. É o lugar, o ponto mais alto aqui da região. Sem ser elefantina que eu fiz vídeo esse dia, né? Aí o que acontece? Aquele ponto lá no alto, lá que você está vendo lá, é o chamado de voo livre. Vem gente tudo quanto é parte do Brasil a voar ali, com asa delta, né? Aí eles vêm a voar. Mas vai muita gente lá, entendeu? Eu já fui lá fazer vídeo também. É um lugar muito bom lá. Aí eu tô falando com vocês, se vocês quiserem um dia conhecer a cidade de Porciúncula, vem conhecer. Pessoal aqui são muito especial. Eles escolhem qualquer pessoa que chega de fora. Não é porque é meu lugar, não. Igual eu falei com vocês, tem muita gente boa. Mas existe gente ruim. Isso aí não existe em todo lugar, vocês sabem disso. Mas é uma cidade muito boa. Aí igual eu tô falando com vocês. Ela cresceu. Mas é uma cidade pequena. Ela deve ter umas 18 mil habitantes. Entendeu? Não é grande a cidade. Mas quando ela foi fundada em 1930, ela tinha uns 300 pessoas, mas também só tinha umas 100 casas. Tá entendendo? Ela evoluiu bastante, mas não cresceu muito. É a cidade de Porciúncula, estado do Rio de Janeiro. Mas eu estou igual falando com vocês. É um lugar muito bom, não é porque é minha terra não, muito bom. Uma hora vocês vêm passear aqui, tá, meus queridos? Eu amo vocês, tá? Vocês moram lá esquerdo do meu coração. Eu nunca vou deixar de amar vocês. Você está sempre comigo, 24 horas. Segue eu, inscreve no meu canal, Carlos Gomes. Igual eu falei com vocês, eu faço vídeo de toda maneira. Todo tipo de vídeo que eu faço. Entendeu? Mas aí o que acontece? Mas tem hora que a pessoa tem que parar um bocado, porque eu vou fechar o vídeo. Eu amo vocês, tá? Fica com Deus. Jesus